Os últimos 50 processos que eu analisei a questão de cadeia de custódia, nenhum deles preencheu todos os requisitos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Apenso, seu espaço para anexar ideias. Eu sou Andrews Bianchi, sócio proprietário da Lolta, professor, historiador, especialista em comunicação, e hoje eu estou muito bem acompanhado aqui com alguns nerds, eu diria assim, porque hoje vamos falar de provas digitais. E do meu lado, para ser meu co-host nessa empreitada, meu querido, meu sócio, meu engenheiro favorito, Eduardo Gaudi. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Andres. Vai ser um prazer ter esse papo aqui com o Cassiano. Cassiano Barbosa. Esse nome é um nome que está emergindo. É um nome que está surgindo por aí. Cassiano é um cara que a gente aprende muito com ele, trabalha conosco em alguns casos. É alguém que nós conhecemos num plenário de júri que até hoje me marca. Acho que dos júris que eu participei, assim, esse certamente é o que ficou o gostinho do quase, assim, mais fortemente, o 4-3, que eu nunca esqueci. Mas esse é um júri que me marcou muito porque eu cheguei nele sabendo de quase nada e saí de lá percebendo que existia um mundo a ser visto. Existia um mundo que não estava sendo olhado pela advocacia criminal e o cara que me abriu os olhos para isso, meu professor, meu amigo, Cassiano Barbosa, seja muito bem-vindo ao Apensos. Muito obrigado pela recepção. É sempre um grande prazer compartilhar a mesa, a conversa, a cerveja, seja qual seja a ocasião, sempre é muito bom estar do lado de vocês. Não é cerveja, tá? A gente vai garantir isso. Mas para quem não te conhece, Cassiano, e eu já vi teu currículo, é um cara que tem multi-especialidades, é advogado, já foi professor. Eu não sei nem dizer o nome das tuas formações, porque são tantas especialidades técnicas aí vinculadas à área da engenharia de computação, à área da informação, que te faz hoje um dos maiores especialistas sobre direito digital no âmbito criminal no país. Nos fala um pouco sobre a tua formação, aquilo que te fez agregar esses conhecimentos todos. Antes do direito, eu fiz curso técnico em eletromecânica. Em seguida, eu cheguei a estudar engenharia por um tempo. Não gostei tanto e migrei para o direito. Pós-formado, fiz ali a pós-graduação em processo penal. Sou hoje pós-graduado em sistemas de telecomunicações com ênfase em segurança. Sou pós-graduado em perícia computacional e evidência digital. Então, essa parte técnica, essa parte computacional, essa parte de engenharia, de análise de dados é onde eu me sinto à vontade dentro da advocacia criminal. Mas e, cara, todas essas formações, elas estão num campo que naturalmente parecem distantes da advocacia. Por que um advogado precisa hoje se preocupar com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de conhecimento? Eu não me lembro, Andrews, olha, nos últimos anos, ter pego um processo que não tinha prova digital. Todos os processos que eu lidei nos últimos anos, ou tem uma extração telefônica de dados, ou tem uma análise de herb, ou tem uma quebra de nuvem, ou tem a análise de um HD que foi periciado. Então, eu vejo que a análise de dados, que a computação, ela hoje está intrínseca com a advocacia criminal. É muito difícil você fazer uma boa defesa se você não consegue entender pelo menos os conceitos básicos que estão ao redor dessas provas. E Cassiano, aproveitando esse ponto bom, você tem especialização como advogado e como técnico. Evidentemente, a maior parte dos advogados não tem a especialização técnica. O que você entende que é fundamental para os advogados terem no seu conhecimento? E em que ponto eles têm que ter capacidade de identificar que eles precisam de um especialista, que vão precisar de um técnico, de um assistente técnico, de um perito, ou de algum trabalho que consiga, de fato, auxiliar eles aonde o conhecimento como advogado já não deve alcançar? Eu acho que uma qualidade que é muito importante para o advogado é, de certa forma, uma humildade,
a partir do momento que ele reconhece, olha, esse elemento que chegou no processo, eu não faço ideia do que ele está querendo dizer, ali ele precisa de ajuda. Não digo que ele precisa contratar um grande perito para fazer um parecer, mas ele precisa pelo menos conversar com um colega que já passou por aquela situação. Ele precisa pesquisar e entender o que são aqueles dados, quais informações úteis ele pode extrair daquilo. Então, mais importante do que o que ele precisa saber é o que ele não sabe. Então, se ele se deparou com algo que ele não sabe, ele precisa de ajuda. Não dá para ignorar esses elementos e fazer uma defesa desconhecendo uma parte do processo ou uma parte das provas. A partir do momento que você assume uma defesa, principalmente a criminal, que a consequência é uma pessoa perder a liberdade dela, você precisa entender todos os elementos que estão ao redor daquele processo. Cassiano, a gente já se deparou com casos dentro da Lolta em que o advogado faz reunião com a gente por algum elemento específico e a gente vai olhar o processo e tá lá um Cellebrite. Lá tem indicação do que é, não tem a documentação dentro do processo, e o advogado olha pra gente e diz, eu vi esse negócio Cellebrite, mas eu não sabia o que era, e ele estava advogando na causa há 6 anos. Ou seja, durante 6 anos daquele processo, ninguém abriu a extração do celular desse réu, que me parece uma prova central para qualquer coisa. Porque pode não ter elemento que vá absolver esse cliente, mas pode ter vários fatores determinantes para aquela defesa. Até mesmo absolver um cliente. Então, para a gente clarear esse campo, já que é um campo que muita gente está tateando, nos ajuda a mensurar aqui que tipo de prova digital hoje, quais são os elementos, quais os tipos que um advogado tem que estar antenado, tem que estar ciente para dizer, opa, apareceu isso no meu processo, eu tenho que estar ligado, porque isso aqui é uma prova digital importante. A doutrina, ela algumas vezes tenta diferenciar a prova digital em prova de primeiro e prova de segundo grau. Onde uma prova de primeiro grau seria aquela que ela nasceu dentro do meio digital, um e-mail trocado, um log de evento dentro de um banco de servidor. E a prova de segundo grau seria um registro daquilo que aconteceu no mundo real, que por meio de a informação, de um bit, se transforma em um arquivo digital. Então, primeiro, esses são os dois tipos de prova, né? Uma nato digital e uma prova que veio a partir de um registro do mundo físico. Esses dois tipos de prova vão depender de uma análise criteriosa do advogado, da onde que surgiu essa prova, como que ela foi coletada, existe um código hash para isso, passou por algum meio de criptografia. Tá, mas vamos voltar um pouquinho, porque tu fala em log, tu fala vários termos que para muita gente é comum, a gente está acostumado a ver isso dentro dos processos que chegam na Lolta, mas para muita gente um log é um login que está sendo feito, o que que é isso? Vamos transformar isso num exemplo palpável, num caso pensando, o celular de alguém foi utilizado para tal, a pessoa estava numa localidade. Exemplifica para a gente, assim, alguns casos em que, bom, se tiver isso, temos um ponto de atenção e essa prova precisa ser analisada. E, bom, depois nós vamos falar sobre como ela precisa ser. Você mencionou, por exemplo, o Cellebrite. Cellebrite, que é um software israelense que a polícia utiliza para extrair os dados do celular e gerar um relatório com todos esses dados. Dentro de toda essa gama de dados que o Cellebrite ele consegue exportar, existe uma linha do tempo. A linha do tempo de um aparelho, ela vai ser visualizada a partir de logs, ou seja, de eventos. Cada coisa que eu fizer no celular vai gerar um log. Vai gerar um log. Então, se eu tirei um print, vai estar lá registrado que em tal horário a pessoa gerou um print, que é um arquivo tal, que pesa tantos bits, etc. Se o aparelho está com o GPS ligado e ele se deslocou, lá vai ter um log dizendo que no horário tal o aparelho estava no local tal. Tudo que acontece no aparelho fica lá registrado, né? Existe um log para isso. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes o log, ou seja, essa linha do tempo do aparelho, ela vai trazer elementos que até então não existiam. Por exemplo, um policial falando que pegou o aparelho no horário tal, em local tal, e não fez nenhuma ação com ele, apenas armazenou. E aí, quando você vai verificar no log de eventos, no horário que o policial disse que estava em tal local, não estava naquele local. O horário que ele disse que ele não fez nada,
existe um desbloqueio de tela. No horário que o policial disse que não acessou porque não tinha uma ordem judicial, lá estava o acesso, uma movimentação, uma conversa. Então já me deparei com situações onde, no momento em que a polícia estava com o celular, surge um indivíduo sendo cadastrado na agenda do aparelho. Olha, se a polícia estava com o aparelho naquele momento, só pode ter sido ela que fez o registro. Então, nós vamos falar muito sobre cadeia de custódia hoje, mas o log, para mim, hoje ele é o principal. Dentro de um celular, você analisar a linha do tempo e ver se a cronologia dos acontecimentos está de acordo com a versão, principalmente das autoridades policiais, para mim esse é o principal, sabe? Mas o log seria o que você definiu como um evento nato digital. Isso, um evento, né? Quando eu faço uma gravação, eu tenho um arquivo digital, por exemplo, um vídeo dentro desse celular, ele vai ser o que você classificou como um evento do mundo, só que em forma de um arquivo digital. Exato, a doutrina ela faz essa separação entre algo que só existe no mundo virtual, por exemplo, um log não existe no mundo real, ele existe dentro de um aparelho telefônico. Um e-mail, por exemplo, não existe no mundo tátil, né? Para eu pegar no e-mail, eu preciso imprimir ele e pegar na folha. E o log ele tem isso, não existe o log no mundo real, né? Não existe esse evento, a polícia se deslocar. Ele é uma informação que ela nasceu no mundo digital e ela só existe enquanto bit, enquanto informação. Essa seria uma prova de primeiro grau. Já uma fita de vídeo, por exemplo, ela registrou um acontecimento. Então, algo aconteceu no mundo real, por meio de um mecanismo inventado pelo homem, eu capturei aquele momento e agora tem uma prova digital, que é esse vídeo que registrou um acontecimento do mundo real e esse vídeo está sendo entregue no processo. Então, é uma questão doutrinária, uma questão técnica de o que seria uma prova de primeiro e de segundo grau. Perfeito. E você comentou a respeito de cadeia de custódia, a gente vai entrar um pouco mais a fundo, mas num primeiro momento a prova digital ela vai se desdobrar para dois elementos principais, né? Uma questão processual que vai estar intimamente ligada à cadeia de custódia, como essa prova foi coletada, como que ela chegou nos autos, qual foi a tratativa até começarem a analisar ela propriamente, e o conteúdo que existe nesse material, seja mensagem, seja e-mail, seja o log. Você entende que quando se pega um processo em que tem uma prova digital, existe um peso maior entre os dois ou algo que mais se repete? O que o advogado tem que estar mais atento, numa parte mais processual ou na parte do conteúdo propriamente? Olha, eu digo com tranquilidade que os últimos 50 processos que eu analisei a questão de cadeia de custódia, nenhum deles preencheu todos os requisitos. Sempre falta uma documentação sobre o que foi feito na prova, sempre falta um registro, um código hash, que a gente vai falar ainda sobre. Então, sempre existe um campo para você trabalhar dentro das formalidades daquela prova digital. E o outro aspecto que você mencionou é uma espécie de materialidade. O que existe naquela prova, quais são as conversas, quais são os dados trazidos por esses logs que a gente conversou agora há pouco. Os dois são muito fundamentais, né? Eu vejo que a formalidade você sempre consegue discutir, sempre tem algo que não foi feito. E a materialidade, ela também é muito importante para você demonstrar um outro aspecto do processo. Porque muitas vezes a acusação, e tudo bem, é parte do papel dela, ela vai selecionar os elementos do interesse da versão acusatória e vai expor isso no processo. Enquanto os elementos que seriam do interesse da defesa ficam perdidos em um Celebrite que foi extraído e está num HD lá na delegacia que nunca chegou no processo. Então, ao mesmo tempo que o advogado precisa brigar para que as formalidades sejam cumpridas, ele já começa uma briga para ele ter acesso a tudo aquilo que é material, aquilo que ele vai ter que analisar. Os dois aspectos são super importantes, Sidor. Perfeito. Eu acho que a gente acaba tendo muito essa questão de se encontrar em situações em que tem relatórios feitos sobre as provas, dos quais você não tem nem sequer maneira de provar se aquilo foi propriamente daquela forma ou não, ou se existe um contexto maior. E até entra um ponto que é o quanto as provas digitais elas são necessariamente factuais, ou seja, eu estou provando uma localização, tudo bem, essa localização ela é objetiva. E até às vezes dentro de certas visões de herbes e tudo mais, ela pode ter tem um campo de incertezas.
mas muitas dessas análises acabam sendo em um campo relativamente subjetivo, porque eu estou analisando conversas, eu estou trazendo provas com bases em conversas que, de alguma forma, não têm elas podem significar mais de uma coisa, né? E, de alguma forma, tem uma construção narrativa junto. Você já se deparou muito com essas questões de chegar, conseguir o acesso à prova e perceber que existia uma outra história a ser contada com os mesmos elementos que foram postos pela acusação? Quando você estava formulando a sua pergunta, eu já estava me recordando de um caso recente, ele está inclusive concluído para julgamento, se a pessoa vai ou não a júri. E olha que interessante, a polícia fez um relatório a partir de conversas extraídas de um aparelho telefônico, onde, para a versão acusatória estar correta, eu precisaria ter um sobrinho e um tio conversando. Essa é a versão da acusação, sobrinho e tio estavam conversando. A policial, no momento de fazer o relatório, ela colocava uma setinha indicando que a transcrição do áudio era a pessoa dizendo: "Tio, a gente tem que fazer tal coisa". E depois, a mesma pessoa dizendo: "Tio, temos que fazer tal coisa também". E quando era outra pessoa, não tinha transcrição, ou pelo menos não tinha o tal do tio, era ela conversando. Então eu tinha uma pessoa chamando de tio e a outra sem falar nada, chamando de tio e a outra sem falar nada. O que a acusação falou? Tio e sobrinho conversando. Quando a gente pegou a extração do Cellebrite, e foi uma luta para conseguir isso, foi habeas corpus para acesso à integralidade, foi discussão em primeiro grau, até chegar em qual delegacia que estava esse HD, e nós fomos analisar todo esse arquivo, na realidade, as setas, elas estavam incorretas. Onde a policial dizia que era tio e ninguém, era esse indivíduo chamando de tio e esse também chamando de tio. Então imagina eu e você conversando. Ah, tio, pô, isso aí não tá legal, né? E aí você também me chama de tio. Então seria impossível que, né, fosse um sobrinho e um tio conversando. E isso acaba com a versão acusatória. E esse elemento só chegou aos autos, só chegou ao conhecimento da defesa, realmente por ir atrás de um HD que estava perdido lá numa delegacia e conferir todo o trabalho feito pela autoridade. Então, no meio de 30, 40 mil páginas, lá tinha esses áudios que a gente precisou ouvir para confirmar se isso realmente é verdade ou não. Então, é trabalhoso, demanda tempo, demanda energia, mas às vezes é um elemento, assim, um detalhe pequeno que tu desconstrói toda a versão acusatória e você percebe que a narrativa, do jeito que ela foi contada, ela é impossível. Então, sim, tem muitos casos desse jeito, Eduardo. E, Cassiano, me parece assim, a gente está tratando, e aí a história que tu traz é que pedaços de verdade, que pedaços de verdade são só pedaços de conversas são utilizadas para validar uma história que foi criada pela acusação. Ela não necessariamente repercute na realidade, não era aquilo, às vezes não era o contexto, às vezes não eram as pessoas, só que esses pedaços acabam se juntando, validando uma versão acusatória. E aí me parece, e aí é uma dúvida, realmente, a falta de tato, a falta de capacidade de validar, de verificar, de analisar, frente a 60, 80 mil páginas, num relatório de um software que é muito difícil de trabalhar, há uma espécie de esperança, digamos assim, ou a acusação de alguma forma conta com a ignorância da defesa para que isso passe? Eu prefiro, dentro do meu consciente, achar que não é um ato de má-fé, que talvez seja um engano na hora da autoridade transcrever, ela se enganou, na hora de ela colocar a setinha ali, ela se enganou. Porque se a gente parte ali de uma ideia de que as pessoas estão agindo na má-fé ou estão contando com a nossa ignorância, é preocupante. Você tem que, assim, você fica num estado de alerta de que você está sendo enganado o tempo todo. Então, eu prefiro, dentro da minha cabeça, achar que eu preciso conferir tudo porque o cliente merece um advogado que confira tudo. Se, né, existiu um engano ou não por parte da acusação, eu vou conferir tudo e vou fazer o melhor possível. Eu não gosto muito dessa ideia de que a acusação, a autoridade agiu de má fé. Eu acho que coloca a gente numa situação que faz mal para nossa cabeça, entende? Eu acho que não é nem o fato de agir de má fé, é porque às vezes acredita na sua versão, existem outros elementos de prova que ele vai, de alguma forma, se basear, mas que acaba utilizando esses pedaços
e juntando coisas que não necessariamente se encaixam, mas que de alguma forma apresentam aquela história que a acusação acaba por adotar como a sua verdade, como a verdade da, da acusação. Mas para evitar que isso aconteça, o que o advogado tem que fazer? O que o advogado tem que correr atrás para, não, peraí, como é que eu faço para validar tudo isso? O que eu tenho que fazer para chegar na íntegra disso, por exemplo? Muitas vezes os advogados vêm falar comigo, falam: "Cassiano, eu vi que tu falou do Cellebrite, como é que eu abro aqui o Cellebrite?" Eu falo: "Olha, abre a pasta que veio os dados da extração, clica lá no software do Cellebrite e abre ele." Ele: "Tá, mas onde que tá isso?" Opa, então vamos dar um passo atrás. Existe um link dentro do processo com esse arquivo na nuvem? Tá, não vi nada disso ainda. Tá, então existe a apreensão desse aparelho? Sim, foi apreendido e a polícia fez o laudo com base no que eles encontraram no aparelho. Tá, então a gente sabe que existe um aparelho e que ele foi extraído. Então esse aparelho e essa extração estão na delegacia ou estão no processo? É comum que no processo tenha uma certidão de recebimento, ou do Cellebrite, ou de que a polícia, né, entregou o DVD, o HD, enfim. Se não existe nada disso no sentido, eu recomendo que o primeiro passo, então, peticione. Senhor juiz, gostaria de saber se a integralidade da extração do aparelho telefônico está depositado no cartório, e aí ele vai falar se está ou não. Se não estiver, senhor juiz, oficie a delegacia para que ela entregue no cartório o HD, o DVD com a integralidade dos dados. Pode ser aí que o juiz entenda que você deve ir até a delegacia, pode ser que o juiz entenda que a delegacia tem que entregar em cartório, mas o primeiro passo, eu preciso saber onde que está isso. E se não existe nada no processo, é peticionar. Não tem uma fórmula de que sempre vai estar em tal lugar. Depende da comarca, depende da delegacia, depende do juiz. Enfim, análise e peticionar. Bom, é até interessante porque de fato, a gente acaba tendo essa questão de lutar pelas provas, e no caso você falou de um aparelho que foi físico, que foi extraído, e ok, o advogado tem uma condição de saber que o aparelho ele foi extraído porque em algum momento reteram esse telefone. Mas uma coisa que tem acontecido atualmente, e que você até comentou já, é essa questão de extração de nuvem. Nesse caso, esses dados, eles são extraídos como? Da onde que eles vêm? O que é essa extração de nuvem, né? Onde isso vai ser pego? A partir de uma conexão direto com o servidor do Google, direto com o servidor do WhatsApp, ou como que isso chega? E isso também vai ser armazenado de uma forma semelhante? Vai ser peticionado de uma forma semelhante? Enfim. Hoje, quando se fala em quebra de nuvem, o mais comum e o que a gente mais vê dentro do processo penal é principalmente o backup de WhatsApp. Então, a autoridade policial, o Ministério Público, pede para que o juiz quebre o sigilo de dados de nuvem e o juiz, então, oficia a esses servidores, seja Google, através do Google Drive, seja o iCloud, seja o WhatsApp. E esses arquivos, todos esses itens que estão vinculados a um e-mail, a um número de telefone, eles são direcionados ou à autoridade policial ou ao Ministério Público. Pode ser por meio de um link e aí gera o download. Eu já vi a própria remessa de DVD via correio. Então, depende muito da autoridade policial e depende muito da comarca. E depende da empresa que vai estar compartilhando esses dados. Mas normalmente é disponibilizado um link para que a autoridade baixe os arquivos e os analise, dentro de um contexto de um processo de quebra de sigilo. Seria uma espécie de um apenso ao processo principal. Isso é uma coisa interessante porque, o WhatsApp, em tese, a gente tem uma criptografia que impede que a conversa saia do âmbito em que você tem registrado. Então, se eu faço uma extração do telefone, eu tenho acesso aos dados que estavam propriamente no telefone. Mas pela nuvem, o acesso ao WhatsApp se dá pelo backup que as pessoas têm no seu Google Drive, no seu, enfim, em alguma maneira eles têm ali automatizado no WhatsApp. Colocar o backup e é a partir desse backup que se consegue as conversas. Sim, o WhatsApp ele tem a função de backup. Em tese, é automático, as pessoas fazem esse backup e por mais que a comunicação ela seja tem uma proteção, né, por criptografia, o armazenamento dessas conversas, ela é acessível por meio de quebra de sigilo, a autoridade policial consegue ter acesso a
ao histórico de conversa, né, caso a pessoa faça o backup. Aí existe o processo, por exemplo, de o backup ser acessível somente por senha, e daí a gente tem uma proteção maior, mas sim, é possível o acesso ao histórico de conversas sem nunca ter encostado no celular da pessoa, só mesmo com a quebra do sigilo. Mas, e, Cassiano, a gente falou sobre celular que foi extraído diretamente, então houve uma busca e apreensão e um celular foi apreendido, foi lá, deteu-se com o réu ali o celular, se conectou no aparelho, esse aparelho faz a extração, faz uma cópia integral de todos os dados que existem ali, a partir dali se gera um relatório. Agora a gente falou sobre a quebra de nuvem, né, e o acesso a esse backup do WhatsApp, e de alguma forma isso chega na integralidade para o advogado. Isso é uma garantia de que cadeia de custódia foi preservada? Não. Por exemplo, se a remessa desses arquivos ela é feita da empresa de armazenamento em nuvem para a autoridade policial, eu preciso que tenha um código hash dessa remessa. Código hash é uma espécie de código de barras que demonstra que naquele momento a prova estava daquela forma. Se eu alterar a prova em qualquer elemento, o código hash, esse código de barras, vai ser diferente. Em resumo, é isso. Então, se eu tiver um código hash para cada movimentação, ou seja, da empresa para a autoridade, da autoridade para o MP, do MP para o processo, esse código hash ele tem que ser o mesmo em cada momento. E eu tenho que ter documentado essa transmissão de dados. Eu preciso ter um relatório de, olha, a prova veio de tal servidor e veio para um e-mail de um policial X com tal código hash. A partir daqui, a prova foi transmitida para outro agente, a prova foi transmitida para outra unidade, a prova foi transmitida de tal forma. Então, hoje a cadeia de custódia, para você poder falar que ela está preservada, pontos ali básicos, né, principais, ter o código hash etapa a etapa e ter a documentação da cadeia de custódia. Para onde que foi essa prova, quem que manuseou, de que forma, em que horário, etc. Isso é um ponto interessante do código hash que você fala, porque eu acredito que seja uma palavra talvez até meio misteriosa para as pessoas. É uma coisa que você entende, mas não entende, né? Você sabe, não, é o DNA da prova, mas é só ele existir. Você comentou que ele tem que vir desde quem forneceu. É, caso a autoridade ela forneça, não, peraí, eu não tenho o código hash, tá aqui o código hash, ela gera um código hash. Esse, ele já não simboliza necessariamente que foi preservado, porque ele é um código que já está mais avançado na cadeia, no caso, né? Esse é um problema e a tua fala ela é muito relevante nesse sentido. Tem um pouco de misticismo. Os advogados não entendem o que é o código hash. Eles sabem que toda prova digital tem um código hash. E aí eles presumem que se existe código hash, então a prova está preservada. Mas não é assim. O STJ ele tem reforçado muito essa ideia de que não basta a existência do código hash. Eu preciso da comprovação de que ele é o mesmo desde o momento da coleta até o momento da apresentação da prova no processo. Então não basta existir esse código. Eu preciso comprovar que no momento da coleta o código era esse e no momento da entrega era o mesmo. Se eu não. E aí o que muitas vezes eu vejo os advogados fazendo? Olha, senhor juiz, oficie a autoridade policial para que ela apresente o código hash dessa extração do celular. A polícia pode gerar no momento que ela recebeu o ofício e entregar para o juiz. E aí ele se contenta com isso? Fala, não, isso não prova nada. Então, código hash, eu preciso entender o papel dele, né? Não é um simples comprovante de que se existe, está tudo bem. Eu preciso ter todo esse contexto, quando que ele foi coletado, quando que ele foi gerado, se é o mesmo. Mas e aí tá, temos o registro do código hash, houve lá a extração, gerou-se o código hash, e aí o código hash é o mesmo que foi para outra etapa, para outra etapa, para outra etapa. Mas quem é que determina qual é a cadeia de custódia correta? Que bases a gente pode utilizar para dizer, olha, a cadeia de custódia foi preservada? Porque quando a gente fala de cadeia de custódia, o normal é a gente pensar num laudo de local que vai colher ali as provas balísticas, que vai colher ali as questões relacionadas ao corpo e todo o cuidado que precisa ter, da preservação daquele local. Qual é a diferença que existe entre essa preservação física de um local de crime e desse celular? E quais as bases que dizem, não, isso aqui está correto ou isso aqui está errado? Quem é que direciona isso? Eu tenho, por exemplo, as normativas da ABNT,
Então, hoje o STJ ele já diz isso. A ABNT não é uma lei obrigatória, mas é um manual de boas maneiras. Se você fizer dessa forma, você tem uma garantia de que a cadeia de custódia foi preservada. Exigir a BNT da autoridade policial é muito difícil. Entendo que é o mínimo que deveria ser feito, mas é difícil os tribunais reconhecerem que se não foi feito de acordo com a BNT, então não é cadeia de custódia. A partir dessa ideia, nós temos então requisitos ou exigências mínimas que aí o STJ estabelece em alguns julgados. Os próprios ministros reconhecem que tem um limbo de legislação sobre o que é o que não é, mas eles entendem que o código hash e a documentação de cadeia de custódia é ali um mínimo que você deve exigir para preservar. Você mencionou, Andrews, a situação de o corpo e o local do crime que tem que ser reservado. No principal julgamento a respeito de código hash, o agravo regimental em RHC 143.69 do Ribeiro Dantas, ele faz justamente essa discussão. Por mais que os artigos que falem de cadeia de custódia, de 158, eles são relativamente recentes, a própria ideia de cadeia de custódia, ela está vinculada com o corpo de delito, com a ideia de você preservar uma prova. E com esse entendimento, eles até retroagem os requisitos para a cadeia de custódia antes mesmo da época da lei que inseriu o 158A e 158B, que hoje são ali os artigos que, de forma precária, tratam de cadeia de custódia. Então é por aí mesmo, é o sinônimo de você preservar que a prova coletada é a mesma prova apresentada. Você comentou que existe uma normativa da ABNT que fala justamente sobre digamos assim, qual seria o mundo ideal para essa coleta. E que, ao mesmo tempo, isso não pode ser totalmente exigido da autoridade policial e também da existência desse limbo que o STJ, de alguma forma, está preenchendo. Você acredita que, conectando também com a questão que a gente falou de sempre ou existir erros, falta alguma normativa específica para que seja mais simples para a autoridade policial fazer o seu trabalho com essas provas? Ou falta basicamente treinamento? Eu vejo que falta os dois. Você precisa ter uma normativa mais vinculante, digamos assim. Olha, polícia, você precisa agir dessa forma aqui para você garantir. Se hoje for exigir a BNT, que eu entendo como mínimo, mas se você exigir a BNT, você pode descartar todos os processos que estão em trâmite, porque nenhum respeitou os protocolos que são exigidos dentro do mundo da perícia. E realmente, você não tem hoje uma lei que estabeleça que tem que ser feita dessa e dessa forma. Se código hash e cadeia de custódia é o mínimo, então eu vejo que deveria ter sim uma legislação dizendo que não foi feito isso e isso, a prova ela tem que ser inadmitida. O STJ tem preenchido isso com a jurisprudência, mas não é o ideal. Bom, falar sobre a jurisprudência do STJ, e a gente vê que, de alguma forma, eles estão direcionando aquilo que as instâncias inferiores devem adotar até chegar nas delegacias, nos ministérios públicos todos, né, em todas as operações e como lidar com tudo isso. Agora, até chegar no STJ e a gente conseguir algumas decisões favoráveis, o que é imprescindível para o advogado fazer lá na fase instrutória, no primeiro grau, depois no segundo grau, mesmo sabendo que ali ele vai ter uma resposta negativa, muitas vezes? O que acontece muitas vezes é, depois de uma sentença condenando o cliente, o advogado vem conversar comigo. Cassiano, eu vi que você falou sobre código hash num podcast, enfim, algum evento. Eu tinha um cliente aqui que ele passou por essa situação e não tem código hash. Vamos agora levantar isso aqui em apelação? Olha, já fica muito mais difícil de trabalhar. Hoje o STJ ele tem alguns precedentes de que para você trazer essa discussão sobre quebra de cadeia de custódia, você precisa ter levantado isso durante a parte de audiência, durante a fase instrutória. Então, desde o começo do processo, peça integralidade, vai atrás de todas as cautelares, todas as quebras de sigilo. Quando chegou em audiência, né, se o Ministério Público arrolou os policiais, questione. Olha, existe prova disso, existe a coleta disso, foi feito código hash, em que momento que foi feito código hash? Existe o registro de que o código hash foi feito nesse momento? Quais são os protocolos da delegacia para manusear o aparelho dessa forma?
É um agente específico que faz? Quem que é ele? Eu presenciei, olha, algo que me chocou, onde o advogado questionou o delegado, falou: "Olha, qual que é a cadeia de custódia, a preservação que vocês têm do aparelho celular?" E o delegado respondeu: "Doutor, o telefone não tem cadeia de custódia, o telefone é uma prova documental. Eu olho ele e documento o que que tem nele, não preciso preservar." É uma audiência de 4 meses atrás. E é um delegado falando isso. Isso é o colapso do Estado, sabe? Não tem procedimento, procedimento eu que decido. Não, não é assim que funciona. Então, você questionar o delegado, a autoridade, de como que é feito na delegacia dele, já é um elemento muito importante para você levar essa discussão lá para frente. Tanto para que o juiz valore, de alguma forma, essa prova, mas também para entender se os requisitos de admissibilidade estão cumpridos dentro daquele contexto. Tá, mas e aí, eu questiono esses requisitos de admissibilidade, questiono a ausência da cadeia de custódia ou não respeitou a BNT, não respeitou o procedimento operacional padrão, tem uma decisão no STJ que indica como as coisas devem ser e tem sido positiva. Agora, tem um fator que é importante que muita gente acaba deixando de lado, né? Que além de reclamar da admissibilidade, tem que demonstrar prejuízo. Como é que funciona isso? O tal do demonstrar o prejuízo é muito complicado. Quando você fala, pelo menos em prova digital, o prejuízo de você apresentar uma prova sem a cadeia de custódia, sem a confiabilidade necessária, ela está justamente no fato em que essa prova vai ser utilizada para condenar o cliente, o acusado, e eu não sei se essa prova ela é verdadeira ou não. O Ribeiro Dantas, ele fala muito disso naquele agravo regimental que eu comentei agora há pouco, onde ele diz: eu não estou afirmando que o policial está mentindo, mas se ele está mentindo, eu não tenho como saber. E num Estado democrático de direito, isso não funciona. O Estado não pode se autoproclamar como o dono da verdade. A partir do momento que o Estado ele vai usar essa prova para me condenar, ele precisa demonstrar que essa prova tem os requisitos de confiabilidade. O que nós costumamos ver em algumas dessas decisões que veem que a prova ela não preencheu os requisitos de admissibilidade, ele entrega o processo para o juiz e fala: juiz, desconsiderando essa prova, você ainda consegue pronunciar? Você ainda consegue julgar ele como condenado? Então, eu vejo que o prejuízo está muito ligado a isso. Essa prova, ela sendo descartada, ele ainda é condenado? Se mesmo assim essa prova ele ainda é condenado, beleza, o STJ fez o papel dele de controle e agora vai caber ao juiz, né, fazer ou não a análise da pena com base na exclusão dessa prova. Então, o prejuízo está muito vinculado a isso, ao fato de que essa prova vai ser utilizada para condenar um cliente. Então, se eu não tenho a confiança necessária, ela não pode ser. E o STJ, então, ele está fazendo várias decisões, nesse sentido, muito importantes nesse sentido da confiabilidade da prova e tudo mais. Agora, essas decisões, elas já são um consenso ou ainda são decisões isoladas que servem mais como referência? O paradigma ainda. Eu pesquiso quase que diariamente o posicionamento do STJ sobre essas provas. Não é a maioria. Hoje, as decisões que reconhecem a quebra de cadeia de custódia, ela ainda são a minoria, mas eu não vejo nem por uma questão de que o STJ não firmou o posicionamento disso, mas porque muitas vezes a quebra da cadeia de custódia, a falta da documentação, ela é levada até o STJ de uma forma que não fica claro em que momento que se deu a quebra de cadeia de custódia, né, qual que foi a utilização dessa prova em uma sentença. Então, eu percebo que se a prova for bem tratada no processo de primeiro grau, se for bem tratada durante ali o recurso, uma chance de êxito é bem maior no STJ. Mas não dá para dizer que hoje é dominante o posicionamento de que a simples falta de código hash, pronto, a prova tem que ser inadmitida. Mas cada vez mais tem se firmado o entendimento nesse ponto. E, de alguma forma, esses entendimentos, eles são feitos também na medida que o judiciário ele consegue ter compreensão sobre a natureza dessas provas, sobre o que elas significam. Como que você vê o papel do advogado em conseguir comunicar isso para o judiciário? O que eu pessoalmente tenho feito é, no momento em que eu peço quebra de cadeia de custódia, eu peço que aquela prova seja excluída dos autos, desentranhada, por conta de uma quebra de cadeia de custódia, muitas vezes o juiz me responde falando: olha, código hash não é essencial, a falta de documentação não é essencial.
E aí eu pego a decisão do juiz, pego a decisão do STJ, bem assim, de forma didática, eu faço 2 quadrinhos. Olha, o juiz disse isso, mas o STJ diz isso. As 2 falas são incondizentes. Então, segundo grau, reconheça que o STJ está certo e o juiz não. Eu tento assim da maneira mais didática, para mim é o que eu vejo que tem funcionado. É você demonstrar que, olha, o posicionamento do STJ é esse e o que a juíza está falando é isso. Então, não tem como os dois estarem certos. E aí eu torço para o segundo grau, pelo menos ter uma maturidade maior e conseguir lidar com essa questão. E se ele não conseguir, a gente vai para o STJ e briga. Mas eu acho que esse é o caminho, ó, é questionar desde o primeiro grau, de forma técnica, sabe, correta. A quebra está nesse ponto. E vamos para cima, é uma batalha diária realmente tentar, né, inserir dentro do primeiro e do segundo grau também essas questões que o STJ tem tratado. Cara, hoje tu é parte do escritório do Jader Marques, que é reconhecido por trabalhar com o Tribunal do Júri. Como é que é essa questão de provas digitais no Tribunal do Júri? Existe algum cuidado especial que tem que ser adotado na fase instrutória, diferente dos demais? Como é que trabalha isso dentro de um processo que vai ao Tribunal do Júri? Prova digital dentro do Tribunal do Júri, ela tem uma particularidade, porque veja o seguinte, o juiz, quando ele vai fazer a condenação durante uma sentença, ele fundamenta quais são os elementos que ele utilizou para condenar essa pessoa. Então, olha, com base no relatório tal, do celular tal, entendo que essa pessoa está vinculada com o tráfico de drogas. O jurado, se ele vai fazer a condenação, ele não traz isso. Eu não sei se ele usou esse celular para condenar ou não. Quando eu sei que o juiz usa, e aí eu posso fazer uma apelação falando que essa prova é fraca, essa prova não teve os requisitos de admissibilidade cumpridos, então eu tenho como trabalhar. No processo de tribunal do júri eu não tenho como trabalhar isso, justamente porque eu não sei o que o jurado levou em consideração ou não. Existe uma certa discussão doutrinária sobre a quebra da cadeia de custódia, ela ensejar na inadmissibilidade da prova, ou seja, ela tem que ser tirada do processo, ou se eu tenho que valorar ela de maneira diferente. Então, uma prova que não teve a cadeia de custódia respeitada, eu dou menos crédito para ela. O STJ hoje ele tem um posicionamento de inadmissibilidade, mas no processo do júri, eu entendo que essa discussão não pode existir nem de forma doutrinária, nem como hipótese, porque eu não sei justamente como que o jurado vai valorar essa prova. Então, essa é uma grande particularidade que eu vejo que está diretamente ligada ao quão confiável é essa prova e como que ela pode ser apresentada para o jurado. Então, a briga de você desentranhar essa prova, ela tem que ser ainda maior num processo de tribunal do júri, para que uma prova contaminada não contamine os jurados. E aí chegou, passou, tá na pronúncia foi resolvida ali, não desentranhou ou desentranhou, o que quer que seja. Vamos trabalhar na hipótese de não ter desentranhado essa prova. Vamos para o plenário. E vocês falaram aqui, Eduardo falou, tu falou sobre essa questão de como é que eu explico isso para um juiz e toda essa possibilidade de comunicação processual que precisa ter. Como é que eu abordo essa prova para o jurado? Dona Maria, seu João, que chegam lá, não queriam ter sido sorteados e agora estão tendo lá que falar sobre código hash. Olha, você pode, de alguma forma, demonstrar que aquela prova ela é frágil, que é fácil de adulterar ela, que basta alguns cliques no computador e você muda aquele conteúdo. E até um caso que chega a ser meio cômico, né, para contar isso, foi um júri que, né, eu fiz com o Jader há pouco tempo, onde existia a foto de uma tela de um aparelho celular e tinha uma mensagem dentro naquela foto, e a acusação se apegava muito àquela mensagem, né. E durante o júri, o Jader falou: "Cassiano, mas, cara, qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa ali naquela tela, né, a gente não sabe de onde que é esse celular nem nada". E aí, com isso, na hora do júri mesmo, nós pegamos aquela página do processo, era um PDF, e nós, do Paint mesmo, no Photoshop, a gente trocou de lugar 2 números. E aí nós apresentamos pro promotor, olha, sabe essa foto aqui ela é falsa, esse documento aqui, ele foi adulterado. E ele ficou nervoso, não, essa prova é verdadeira, essa prova é verdadeira. Doutor, eu tô afirmando para você, essa prova aqui é falsa. Não é, essa prova é verdadeira.
Não, ela é falsa, eu acabei de falsificar ela. Como essa prova ela não tem nenhuma confiabilidade, como é que você sabe que essa aqui é verdadeira ou não é? Se você mesmo agora está afirmando para mim que ela é verdadeira e eu estou falando para ti, eu falsifiquei faz 5 minutos. Essa foto ela é falsa. E ele precisou voltar no processo até ele entender a nossa argumentação no sentido de que qualquer um pode adulterar aquela prova porque ela não tem confiabilidade nenhuma. Aquela prova que chegou no processo, se um policial quisesse trocar o local da fala, trocar os caracteres, ele poderia trocar. E aí o jurado compreendeu a fala, no sentido de que qualquer pessoa pode adulterar aquilo. Se eu não tenho os requisitos de confiabilidade preenchidos, aquela prova ela é facilmente adulterável. E o jurado, por mais leigo que ele saiba, ele consegue entender. Muitas vezes as provas são planilhas de Excel. Nós vimos um colega, né, num vídeo de Instagram há pouco tempo, que abriu o Excel na frente do jurado e falou, olha, eu posso digitar qualquer coisa aqui. Eu lidei há pouco tempo com um processo do Tocantins, que a transcrição dos áudios que a polícia mandou pro cartório era um arquivo de Word. Aí tinha um arroba, observação, essa aqui é importante. Arroba, essa aqui é importante. Gente, se o policial escreveu isso, ele pode ter escrito qualquer coisa na transcrição. Então, você demonstrar para o jurado que essa prova é facilmente adulterável... volátil, né? É muito volátil, não tem controle. E não existiam os áudios originais, eu imagino. Exatamente. Então, existe maneiras, né, de você demonstrar para o jurado. Não é o ideal, mas é uma maneira de você falar que, olha, essa prova não tem valor. Recentemente, eu e o Eduardo trabalhamos, e eu sei que tu já tem experiências nesse mesmo sentido. Nós trabalhamos com um caso lá em Manaus, de uma investigação que foi feita com base em herbes. E era muito interessante porque a polícia fez todo um relatório e não se tinha informação, nós não tínhamos relatórios completos de herbes, né? Herbes para quem... Aliás, vamos fazer o seguinte, expliquem o que é herbe. E aí a gente segue na explicação, porque para muita gente isso é grego. A estação rádio base, famosa herbe, vamos dizer assim que ela é um ponto onde o indivíduo estava com o seu celular fazendo uma chamada em determinado momento. Então, eu tenho uma antena de celular que captou que naquela direção estava o aparelho no momento em que fez a ligação. Então, em resumo, é a antena do celular que está me captando, e aí para o lado que está apontando o sinal do celular, eu tenho como entender com alguma precisão em que área essa pessoa estava, porque havia uma cobertura. Então, se a pessoa está aqui, está ouvindo o Apensos, está assistindo o Apensos com dados de celular, em algum momento ele está conectado com alguma antena, né? No caso, se estiver em casa, está com Wi-Fi e tem como haver um registro disso, né? A própria operadora faz isso. E é uma das provas que acaba se repetindo mais por conta de ser muito fácil ter acesso a ela. Você só precisa pedir para a operadora. Você não precisa aprender nada, você só pede para a operadora e começa a tirar conclusões a respeito daquilo que veio. E o problema são as conclusões que são tiradas, né? Porque a gente vê cada interpretação, e a gente trabalha alguns processos mais antigos. Esse caso que eu falava de Manaus, ele é um processo bastante antigo, e a Polícia Civil faz um relatório, que é um relatório de herbes para os muitos réus que existem naquele processo. E o nosso cliente aí em questão, que o advogado nos contatou para fazer um trabalho em cima dessas herbes, a gente começou a avaliar e disse, opa, peraí, ele é acusado de uma série de crimes e 2 homicídios que ele era acusado foram validados, digamos assim, ou seja, a polícia determinava que ele era o acusado, ele era a pessoa que cometeu aqueles 2 homicídios por conta da mesma herbe. Só que nenhum dos homicídios estava coberto pelas herbes. E quando a gente olhava para o relatório, era um homicídio, uma imagem, o local do crime e a herbe. Então eles determinavam a herbe e no outro existia uma outra imagem com o que seria a mesma herbe, com uma imagem. A imagem indicava um outro ponto do que seria essa herbe e o outro local do crime. Então, assim... um processo que durou anos ali para a gente ver, não, peraí, há um erro de interpretação para dizer, opa, peraí, para o lado que se olha para essa antena vai dar uma posição diferente. E aí vem a história do azimuth, né, que é necessariamente a direção para onde está apontada essa área de cobertura. Então, se eu tenho um crime a leste e o meu cliente estava a norte no mesmo momento,
ou, né, é muito provável que ele não esteja naquele local. Mas relatórios feitos com base em desenhos e mapas meio que aceitam qualquer coisa. E aí, mais uma vez, a falta de acesso da prova original para determinar isso aqui é nesse local, isso aqui é aquele local. E tem elementos de prova que me parecem, e até por uma questão didática, né? Se você se depara com uma prova de herb dentro do processo, e aí depois o Cassiano vai elaborar alguns cuidados maiores, mas tu tens elementos da própria Polícia Civil do Estado de Santa Catarina que tu pode fazer pequenas conclusões já para saber se, peraí, isso aqui está em algum direcionamento correto, até para que tu possa decidir se isso é um elemento da tua defesa, com base naquilo que o réu está falando, que teu cliente está falando, mas também para tomar decisões do tipo, peraí, vamos contratar um perito para tal, porque tem muitos elementos, né? Tem toda uma questão de distância, azimuth, etc. Quanto o assunto é herb, abrindo aqui, já que fizemos essa elucubração toda, que pontos são importantes, o que precisa ter de cuidado para além dessa prova, o que diferencia ela, por exemplo, de uma extração de nuvem, de uma extração de celular? O problema da herb é que muitas vezes o advogado ele não entende nada de número, né? O advogado não entende nada de coordenada geográfica, de mais, de menos, de 0 graus, aí 90, 180. Então é um mundo muito além do que a advocacia está acostumada. Você foi contando do seu caso da herb, e eu lembrei de uma situação que eu passei. Enquanto assistente de acusação, a polícia, ela recebeu um relatório de herb e ela, literalmente, ela calculou o azimuth errado. Ela entendeu que o azimuth estava para um lado quando estava para o outro. E aí, durante os 10 anos de processo, a defesa, nesse caso, né, tentou mostrar, olha, tá errado, e contratou um perito, o perito demonstrou que estava errado. E aí a juíza, olha, mas entre um perito particular contratado para pagar e Estado. e um policial que não está ganhando nada condenando essa pessoa, eu vou confiar no policial. E a pessoa foi mandada a júri unicamente com uma herb calculada errado. Então, realmente, falou de herb, e como você disse muito bem, hoje tem sites que você digita os dados e ele vai apontar onde a herb está ali, de maneira simples, né? Mas eu vejo que o mínimo, né, o 0 grau vai estar para o norte, e aí então, se o azimuth está dando 0 graus e o seu cliente está ao sul daquela antena, não tem como ser ele, né? Porque o 0 graus vai estar para o norte e o seu cliente está para o sul. Então esses pontos de a coordenada está para a direita, a coordenada está para a esquerda, eu entendo que não diria que é o mínimo, mas um bom advogado ali precisa saber, né? Mais ou menos o que seria o norte, o sul, a direita, a esquerda. Pelo menos isso dá pra gente exigir, sabe, Andrews? Eu vou só uma pergunta, até para aproveitar a sua especialidade nesse ponto. Quando a gente tem você falou que o tratamento da herb, também, a gente tem certos padrões que a gente consegue interpretar. Mas o quanto na própria técnica pericial, o quanto se tem de entendimento de quais são os limites reais da expressão da herb? É a operadora que define a extensão? É a capacidade do sinal? É a quantidade de antena? Porque até para entender onde que estão as falhas dos entendimentos que se tem. Eu posso, Eduardo, ter uma antena que dentro da cidade ela vai ter o alcance de 2 quilômetros e a antena numa área rural vai ter o alcance de 20. Justamente porque uma antena num local com uma densidade populacional maior, ela vai atender muitos telefones. Então, vou ter uma área reduzida. O ideal é que, existindo dúvida a respeito do alcance, a respeito, né, das localidades, peça para o oficial operador. Peça para a operadora, né, dizer qual que é o limite daquela herb. Eu tenho muitos dados acessíveis no site da Anatel, de geolocalização, de onde estão as antenas dessa operadora. E aí, com base nessas informações, eu já consigo entender. Então, por exemplo, se eu tenho 10 antenas na parte norte da cidade e 2 na parte sul, e o meu cliente foi captado por uma antena ali da parte norte, é difícil eu presumir que assim, que ele estaria muito longe da parte norte, sabe? Porque a parte norte tem uma capacidade legal, tem várias antenas que recebem. Então, é diferente, por exemplo, de um caso onde o meu cliente está numa zona rural e aí uma antena que está a 20 quilômetros captou ele. É plausível, faz sentido, porque tem menos antenas naquela região. E aí, olhando o mapa da Anatel, de onde estão posicionadas as antenas,
eu consigo ter essa percepção de que, ó, faz sentido uma antena de 30 quilômetros ter pego ele, porque não tem nada próximo. Teria só aquela antena. Então é possível, né, com base nesses dados, a gente levantar esse tipo de informação e de hipótese. Mas aí, Cassiano, Herb, ah, falamos de extração de Celebrite, né? Palavra que todo advogado adora ali. Falamos de DVR, tu citou, né? A questão da captação das imagens e tudo mais. E, e que outras provas hoje? A gente está falando de um mundo que avança tecnologia dia a dia e tudo mais, a gente está hiperconectado. Como é que tu enxerga o futuro da produção de provas? Para onde o advogado tem que olhar? Se hoje isso é uma questão de uma especialidade que é legal ter, quais os conhecimentos mínimos aí? O que esse cara precisa olhar e quais... Porque, assim, o processo que está acontecendo hoje, que prova vai ser produzida aqui, que ele tem que olhar, para onde é que o futuro está virando? Como cada vez mais a conectividade dos aparelhos ela é ampliada e a quantidade de dados que eu consigo transmitir por internet, ela vem subindo de uma maneira absurda. A minha perspectiva para o futuro é que cada vez mais as nuvens sejam utilizadas. E você vai ter menos armazenamento de dados no aparelho e mais armazenamento de dados nas nuvens. Então, a minha perspectiva para o futuro é de que as provas digitais vão muitas vezes serem colhidas em nuvem. Então, backup de conversa, backup de foto, backup de geolocalização. Eu vejo que os servidores vão ser as grandes fontes de prova para o futuro. Para o futuro já são para o presente, mas eu acho que a tendência é cada vez mais migrar para esse lado. Então, hoje, se o advogado quer aprender um pouco mais sobre prova digital, essa parte de conectividade, de servidores, é um caminho bacana ali que ele pode se especializar e pode aprender. E até como identificar, por exemplo, talvez algumas coisas um pouco que não são esperadas, né? A gente às vezes comenta a respeito de um caso em que se obteve uma resposta notificando a Netflix, ou o caso onde a Alexa teve alguma participação. Nesse mundo em que a gente está tendo casas inteligentes, em que para ligar a tua lâmpada você usa o Wi-Fi, para tua geladeira consegue acessar a internet, o mercado e tantas coisas. Como que esse mundo que a gente está no entorno vai virar prova dos futuros processos? Quanto mais conectividade você tem, quanto mais registro você tem, maior vão ficar as provas, sabe? Não tem muito como a gente fugir disso. A gente vai precisar cada vez mais de um controle, até de, assim, de uma questão constitucional, né? Uma questão de Direitos preservação, fundamentais, né? direitos fundamentais, uma preservação de dados. Eu, há pouco tempo, lidei com um processo onde algumas famílias se envolveram, né, numa situação ali de uma suspeita de fraude, etc. E, gente, de 10 famílias, eles fizeram a quebra de sigilo de todo mundo, de tios, de primos, de irmãos. Então, pessoas que provavelmente não têm nada a ver com a situação, têm exposta dentro de um processo judicial a sua nuvem, Sua a sua intimidade, né? intimidade, exatamente. E mesmo que a pessoa, né, for culpada, olha, é necessário eu fazer a quebra da nuvem das fotos da pessoa para chegar numa conclusão de que ela fez ou não um determinado delito. Então eu vejo que essa questão do controle da constitucionalidade, ele tem que ser cada vez maior. Assim, tanto até por parte do judiciário mesmo, o judiciário entender que essa prova não é necessária para você chegar nessa conclusão. E isso já é um requisito do próprio decisão de quebra de sigilo. A prova, ela não pode extrapolar aqueles limites, sabe? Se eu quero definir que aconteceu ou não tal crime, eu não posso usar isso como uma carta branca para fazer uma devassa na vida da pessoa. Nesse sentido, o quanto que aquilo que a gente comentou de falta de normativa ou de treinamento, eh, vai chegar num ponto de conseguir limitar essas extrações, porque, de fato, o celular hoje, ele vai ter mais intimidade do que a própria casa da pessoa. Você tem coisas ali dentro que você não consegue ver entrando na casa de ninguém. Então, O Auri fala sobre isso, né? Ele diz que, numa questão de princípio, o celular tem uma necessidade maior de intimidade do que a própria casa da pessoa, né? Às vezes a pessoa não compartilha o celular com o cônjuge, mas a casa tem livre acesso. Então é complicado, né? Até sim. uma ideia de uma extensão do cérebro da pessoa estar no celular, né?
E o ideal seria a gente limitar. Não, peraí, eu preciso dessa conversa. Eu vou extrair só essa conversa, não vou extrair nada mais. As fotos Um determinado associadas período, né? de um determinado período, porque hoje, quando a gente recebe uma extração, tem a vida inteira da pessoa ali. Você vai encontrar absolutamente tudo. A gente tem uma dificuldade, até mesmo de legislação, para delimitar isso. A interceptação telefônica, por exemplo, durante X dias. E aí ouviu aquele ali, quer prorrogar, então vai ser mais X dias. Já um celular eu não consigo fazer isso. O celular a polícia extrai e vem os últimos 10 anos se a pessoa não trocou de celular. Então em 10 anos aconteceu muita coisa e tudo isso vai ser despejado no processo penal. Os graus de proteção até constitucionais que estão sendo dados precisam ser revisados. A gente precisa entender o quanto o aparelho é da nossa Uma intimidade. LGPD criminal, né? Uma LGPD criminal, exatamente. Hoje os juízes utilizam, né, a própria LGPD, mas dentro do processo penal eu vejo que não está adequado, né, o quanto que isso é utilizado livremente, independente do crime, o celular é extraído e tudo fica ali despejado. Cara, e olhando para tudo isso, já deu aula, tá aí trabalhando com ensino de maneira livre, né? Hoje não, nas faculdades. Mas as faculdades de Direito têm, de alguma forma, conseguido abordar, têm adotado? Como é que tu vê a formação desses novos advogados para lidar com um mundo que eles vão ter que se deparar, que vai ser a realidade dos processos que eles vão trabalhar? Eu vejo que não, é uma deficiência que eu sinto, não digo nem somente para a prova digital, mas de uma advocacia de forma geral. Então, hoje você não sai da faculdade pronto para advogar. Você não tem uma formação que você sai e fala, pronto, próximo do meu escritório, vou conseguir tocar os processos. E dentro da prova digital isso é mais grave ainda. São poucas faculdades que têm uma matéria que tem um vínculo com o mundo digital. Então, realmente é uma deficiência que a gente tem e espero que a gente sane, porque senão os profissionais não vão chegar evoluídos para o mercado e justamente num ponto que é tão essencial como as provas digitais. Espero que nos próximos anos as faculdades deem um foco maior para isso. Não chegar evoluído para lidar com a contemporaneidade, né? Porque é a época de hoje esse problema, Sim. né? Meus amigos, prova digital é um tema bem vasto, bem amplo. Nós abordamos bastante coisa aqui, né, Eduardo? Vários conceitos que vão estão presentes hoje de uma maneira que já não estavam presentes há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Os processos de 5 anos atrás que têm essas provas, eles estão tendo reflexos hoje, e a gente está vendo tudo isso acontecer. E eu acho que é inevitável que a gente vai ser inundado disso. E como o Cassiano disse, já faz tempo que ele não vê um processo sem esse tipo de prova dentro. Cassiano, para a gente encerrar, tem alguma dica para dar para os advogados? O que eles têm que se antenar? O que o Cassiano, especialista no tema, vendo isso todos os dias, se atualizando, está fazendo assim? Advogados olhem para onde? Qual é a dica que tu pode dar para a gente? Eu ia bem para aquele lado clichê de estudem, mas além do estudar, verifiquem as decisões do STJ. Hoje o STJ é um tribunal super competente, tem pessoas muito inteligentes julgando, tem uma equipe de assessoria muito boa. Então, é comum, né, que as pessoas venham perguntar para mim, Cassiano, onde que eu começo estudando provas digitais? Olha, leia esse julgado. Ali vai ter um norte para você começar a se aprofundar. Então, dá uma pesquisada sobre a jurisprudência do STJ, o que eles estão decidindo, quais são as fundamentações que eles utilizam, quais são os autores que eles utilizam para falar sobre código-hash, sobre cadeia de custódia, sobre preservação da documentação da cadeia. Então, o primeiro passo, STJ. Perde ali uns bons dias só pesquisando e tentando entender o que eles estão decidindo. E, além disso, aquele estudo diário que é da vida do advogado. Ser advogado é estudar para o resto da vida. Não tem segredo, é estudar, se dedicar e é isso aí. E para a pessoa que está ouvindo esse podcast, está assistindo esse podcast, está pensando, tá, vou abrir o site do STJ, e se ele quiser ir atrás de doutrina, de livro, quem é que ele pode ler, quem é que tu indica para dizer, ó, esse aqui fala com qualidade, esse aqui sabe o que está fazendo, está atualizado, quem é que tu sugere? Recomendo muito a doutrina do Geraldo Prado. Ele tem um livro Cadeia de Custódia no Processo Penal. E esse é o livro que o Ribeiro Dantas utiliza como fundamento para o agravo regimental 143.69, que é o nosso paradigma.
Recomendo também as obras do Lorenzo Parodi, que é assim, sensacional, uma pessoa super técnica. Ele tem livro voltado para a parte da defesa, para a parte da perícia técnica, computacional, voltada para a defesa. São ali as duas sugestões que eu dou de leitura para todo advogado. Grande. Então eu tenho certeza que quem chegou até aqui saiu melhor do que entrou, vai estar muito mais alfabetizado. Eu acho que esse é um tema que precisa realmente ser trabalhado a linguagem dele, né? É uma questão de adoção de linguagem, porque vem de um campo extra do direito. Muita gente nos procura para isso e a gente tem ajudado gente nisso, trabalhando juntos, inclusive. Cassiano despontando pra caramba nesse tema, trabalhando com todas as questões técnicas junto conosco. Enfim, é uma área que precisa ser olhada porque o processo passa por isso. E eu queria agradecer meu amigo Eduardo, muito obrigado pela parceria, vai ser meu co-host em vários episódios aqui. E ao meu amigo Cassiano, muito obrigado, meu irmãozinho. Eu quero que tu deixe, por favor, como é que as pessoas podem te encontrar, cara? Como é que acha o Cassiano aí, além do Tinder? Eu sou o único Cassiano com um E. Então digita lá no Instagram Cassiano com 2 S e com E, Barbosa.dv, que vai me achar. Mas se digitou Cassiano já aparece. Eu sou o único. Então tá bem tranquilo de me achar, tô sempre à disposição. Eu adoro trocar ideia com todo mundo. Sempre o pessoal vem tirar dúvida comigo, conversar. E é verdade, ele responde absolutamente todo mundo. Eu passo boa parte do meu dia trocando ideia. Eu acho que isso é fundamental para uma advocacia unida, inteligente, técnica. E se os advogados melhoram, a advocacia melhora, todo mundo tem a ganhar. Quem quiser, estou sempre à disposição. Aí. Então, muito obrigado. Ficamos felizes porque o Apensos está aí, anexando ideias de maneira muito relevante e prática para o direito criminal. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!